Se você puder abrir a tua Bíblia lá em Romanos, a carta aos Romanos, do capítulo número 5. Romanos, capítulo número 5. Romanos 5, do 1 ao 5. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, a experiência, e a experiência, a esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Somente até aí. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor Deus, fale ao nosso coração através da tua palavra. Sabemos, Pai, que esse é um momento importante, Pai, daquilo que nós viemos fazer aqui, Pai. A tua palavra lida, o teu Espírito Santo que está presente aqui, ele testifica de tudo aquilo, Pai, que provém do alto. Então eu peço, Pai, à medida que eu falo daqui, que o Espírito Santo fale de dentro dos nossos corações. Confirme a palavra, confirme os passos, confirme a verdade que está sendo apresentada aqui nessa noite. E que ao terminar, Pai, esse encontro, essa reunião, esse culto, nós possamos sair daqui diferente da forma que entramos, porque eu sei que esse é o desejo do Senhor, e esse também é o desejo nosso, crescer no Senhor, Pai, crescer na tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Tribulação, se eu fosse falar de dinheiro, talvez a gente não estaria no mesmo patamar. Se eu fosse falar sobre bem-estar, talvez no dia de hoje, você trabalhou bastante, você está meio cansado. Se eu fosse falar sobre férias escolares, talvez você não estaria tão preocupado igual eu, estou desesperado. Mas quando a gente fala de tribulação, meu irmão, tribulação é um denominador comum. Tribulação é o que acontece na nossa vida. Tribulação é um passo da nossa caminhada, e é um passo que a gente não consegue desviar, a gente não consegue muitas vezes até abreviar, por mais que gostaríamos. Nós simplesmente vivemos. A tribulação chega, ela não avisa. Também quando ela vai embora, ela também não avisa. Ela simplesmente acontece. E isso faz parte da nossa vida. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos. Ele reafirma isso lá em 2 Coríntios, capítulo número 4, verso número 8. Ele diz que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. É bem diferente a gente entender o que é a tribulação e o que é a angústia. O que a tribulação faz na nossa vida e o que outros sentimentos que nós podemos trazer através da tribulação fazem. Porque a tribulação, na compreensão bíblica, a tribulação é um elemento externo, a angústia é um elemento interno. É possível você estar vivendo num deserto, mas o deserto não está vivendo em você. É possível você estar passando uma estação difícil, de luta, mas essas lutas ainda não te fizeram desistir. Porque na referência de deserto, a gente caminha para um deserto, mas a gente sabe que tem uma terra prometida. A gente entende que a aflição, que aquilo que nós vivemos por um determinado momento, que aquilo que nos ataca, nos aflige, nos aperta, é algo externo, e não pode, não deve roubar aquilo que está no nosso coração. Nessa noite, eu queria conversar com você, queria ministrar sobre a tua vida, sobre o teu coração hoje, sobre como extrair disso aquilo que é necessário extrair. Como você pode, ou melhor, como você vai fazer de momentos difíceis da tua vida viradas,
crescimento. Lidando com gente há muitos anos, eu tenho visto gente que passa por crise do casamento e parece que vai terminar, mas quando passa, vive a melhor estação da vida. Vive situações financeiras ali que se tivesse moeda para contar, estava no lucro, mas depois consegue viver uma virada. Que vive momentos talvez de dificuldade de adorar, de orar, de estar na presença do Senhor, mas depois que volta, meu irmão, vira aqueles pentecostal que dá glória alta e não está nem aí para quem está do lado. Quando nós entendemos que a tribulação, ela gera um efeito em nós, que é isso que Paulo está dizendo no capítulo 5 de Romanos, que a tribulação produz. O termo que ele está dizendo, tribulação produz. Por que ele está dizendo que a tribulação produz? Porque a palavra tribulação aqui em Romanos é extraída do grego, e no original grego essa palavra tribulação, ela é a mesma palavra usada para quando aqueles produtores de vinho ou de suco de uva estavam no lagar, naquela banheira, fazendo vinho, pisando em uvas. O mesmo termo de pisar em uvas para espremê-las é o termo usado como tribulação para o apóstolo Paulo aqui no grego. Em outras palavras, a Bíblia está nos dizendo, está fazendo uma referência para nós, que nós vamos viver momentos da nossa vida que vai ser de pressão. Nós vamos viver momentos da nossa vida, isso faz parte da nossa agenda, que a gente vai ser exprimido, apertado, vai estar difícil, mas é disso que vai extrair o melhor. É isso que vai produzir crescimento em nós. É no meio de dificuldades e lutas que a gente cresce, que a gente amadurece, que a gente cria aquela musculatura emocional, aquela musculatura espiritual, aquela musculatura relacional, ministerial. Eu já vivi muito tempo bom na igreja, mas tudo que me forjou foi as coisas ruins. Nós crescemos na tribulação. A tribulação, ela tem um efeito, mas para que a gente possa viver esse efeito, viver a produção que esse efeito nos traz, como o apóstolo Paulo está trazendo aqui, essa tribulação vai produzir em você perseverança, vai produzir em você experiência, vai produzir em você esperança. A gente só consegue isso passando por ela, vivendo esse momento, mas entendendo que essa tribulação, ela vai abençoar a nossa vida, se a gente viver ela da forma que tem que ser vivida, e através da nossa vida, talvez abençoar a vida de outras pessoas, e gera autoridade em nós. Quando a gente conversa sobre alguns assuntos, quando a gente está partilhando com algumas pessoas. Ontem eu fui pregar numa igreja em Campinas, de amigos meus, e um amigo meu, que é pastor, amigo meu há algum tempo, ele estava na igreja dele, e ele pegou a palavra no YouTube e começou a assistir ao vivo, e eu conto uma parte da minha trajetória, da minha história familiar, e daí ele ficou doido, porque estava vivendo um problema familiar, e daí ele achou 2 podcasts lá que eu tinha participado com alguns amigos. Cara, de ontem para hoje esse cara me viu falando 5 horas, coitado dele, você vai me ouvir só 30, 40 minutos hoje. Ele me ouviu 5 horas, 6 horas, e ele mandou um áudio para mim e falou assim: cara, obrigado, porque eu precisava ouvir aquilo que você passou, porque é isso que eu estou passando agora. O resultado da minha tribulação, por exemplo, produz testemunho na vida de outros, produz crescimento na vida de... É isso que Deus faz conosco. Quando o apóstolo Paulo, ele vai dizer em outro momento que ele traz no corpo as marcas de Cristo, as marcas que ele estava dizendo, não era só a marca da fé, a marca do testemunho, a marca do ministério, a marca do apostolado, a marca era física também. Dizer: olha, eu apanhei pelo evangelho, mas não morri. Olha, eu sofri aqui, mas eu continuo. A tribulação faz isso em nós.
E no meio espiritual, e eu queria que você entendesse isso de forma muito clara hoje, porque isso não diz respeito só a você, diz respeito à igreja. Toda vez que a igreja, toda vez que o povo de Deus passa por um momento de tribulação, precede um avivamento. Toda vez na história, desde do Novo Testamento, quando a igreja começa de fato, quando a igreja mais era atribulada, mais ela crescia, mais milagres aconteciam, mais era expandido o evangelho. O avivamento no país de Gales foi assim. O avivamento da Rua Azusa foi assim, em 1908. Naquela região onde a Rua Azusa se popularizou por causa daquele movimento, numa semana antes daquele primeiro impacto, havia acontecido um terremoto em São Francisco, 500 pessoas morreram. Sabe o que o povo fez? Tribulação, vamos orar. Eles começaram a orar, e Deus começou a derramar algo ali. A tribulação, ela faz algo em nós. Quando o Senhor está lá no Getsemane, e Ele está vivendo um momento difícil, Ele está vivendo um momento ali complicado, Ele está atribulado, porque Ele sabe aquilo que reservava a Ele. A pressão foi tanta, que externamente se evidenciava ao ponto dele suar sangue. Mas essa tribulação vencida por Cristo trouxe o avivamento através do seu sangue. Nós precisamos entender que as aflições que passamos, que as tribulações que passamos, elas fazem parte de um processo de Deus para a nossa vida, para gerar avivamento, seja Ele na sua fé, seja Ele no teu casamento, seja Ele na tua vida financeira, seja Ele no teu ministério, seja Ele nas suas relações, seja Ele na tua mentalidade. Eu não sei aquilo que você vive, as atribulações que você passa, mas eu sei que quando nós passamos isso de maneira correta, o apóstolo Paulo está dizendo, você pode se gloriar nessa tribulação. Você pode dizer, olha, eu estou vivendo isso, mas a Bíblia me diz aonde isso vai chegar. E a Bíblia não mente. Isso que eu estou vivendo está querendo me dizer isso, mas isso que eu estou vivendo é passageiro. O que Ele fala, da mesma forma que vem, vai. Mas aquilo que Cristo fala para mim, através da sua palavra, através do Espírito Santo, através dos ungidos do Senhor, permanece. A tribulação produz algo em nós. O apóstolo Paulo está falando desse processo, que o Espírito Santo nos ajuda. Mas o problema que nós temos é que nós não queremos viver esses processos. Nós queremos o fruto sem passar pelo processo da semeadura, de preparar a terra, de cavucar fundo, de sujar as mãos. E nós muitas vezes achamos que estamos ganhando em evitar alguns problemas da nossa vida, mas tem tanta bênção escondida no meio desses problemas, e a gente fica vivendo o mesmo ciclo, porque a gente não enfrentou e não viveu o processo. Avançou, fugiu, não viveu a etapa que precisava, não viveu o tempo, as estações necessárias. Olha quantos homens de Deus, Davi ungido rei ainda novo, mas ele pega a coroa depois de tantos anos. José um sonho ainda adolescente, mas ele demora lá quase 20 anos para poder assumir a posição que ele estava. Cristo nasceu sabendo quem era, demorou 30 anos. Um teólogo inglês, Alexandre Pope, ele diz que os tolos, eles passam correndo em lugares que os anjos não ousariam pisar. A gente pula muita coisa, a gente foge de muita coisa, e nós precisamos viver o processo da maneira correta. Não é bom, Provérbios vai dizer que não é bom proceder sem refletir. Olhe para o momento que você está vivendo, peça a graça de Deus.
Porque a gente está hoje é dia 18 de janeiro e já tem gente desesperada. Tem gente vivendo um dia difícil, uma semana difícil, começo de ano difícil, e no pensamento está dizendo assim: eu achei que esse ano ia ser diferente. E vai. Mas aprenda a viver os processos, porque você só vai conseguir extrair o melhor quando passar por esse momento de tribulação. Faz parte da nossa vida. Nenhum homem de Deus escapou. Ninguém cresceu no conforto. Moisés, ele estava exatamente no lugar que ele precisava estar para salvar o povo que ele estava vendo da janela dele. O Senhor teve que levar ele para 40 anos fora, para ensinar para ele aquilo que era necessário ser produzido. Faz parte do nosso processo. Você quer viver um avivamento? Eu também quero. E você precisa entender que um avivamento em qualquer área da tua vida não é fruto da religião, não é fruto só de estar na igreja, não é fruto de não perder um culto, não é fruto de fazer parte de um ministério. É muito maior do que isso. Quantos avivamentos foram gerados? A mulher samaritana era a última pessoa lá em João capítulo 4 que poderia ser uma missionária. Ela volta lá para Samaria, ela arrebenta no evangelismo. O endemoniado gadareno está lá se ferindo, se arrebentando no cemitério. Quando ele é liberto, quando ele é restaurado, ele fala: Senhor, deixa eu ir contigo. O Senhor diz: não, você vai voltar, você vai produzir efeito lá, volta. Não é fruto da religião, não, é fruto daquilo que você viveu com Cristo, das tuas próprias experiências. Nós podemos compartilhar, nós podemos ali estimular as pessoas, nós podemos ali inspirar as pessoas, mas as minhas experiências com Cristo, elas não podem te levar para lugar nenhum, nem as tuas podem me levar. Independente daquilo que a gente pregue, ministre, independente daquilo que a gente ensine, doutrina a igreja, existem passos que você vai ter que dar, que um pastor não pode fazer, que uma igreja não pode fazer, que um curso não pode fazer. A religião, infelizmente, muitas vezes tenta monopolizar isso, dizendo: vem assim, assim. Não, meu irmão, é vida. Deus está agindo na tua vida. Deus está agindo no teu homem interior. É isso que confundiu os religiosos da época, porque eles faziam tudo certo, mas com o coração errado. Eles achavam que aquilo geraria algo neles. Diz: não, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não entendeu é nada. Não tem tempo de igreja, não tem ministério, não tem leitura de Bíblia em um ano, não tem nada que você faça se não houver um processo no teu interior. Se a gente não sair de uma visão superficial, de sair do culto aqui e entender que tem um mundo espiritual e muitas coisas acontecendo além deste lugar, além desse momento, além desse ambiente. Se você não sair daqui entendendo que a tua casa, a tua vida lá fora, ela reflete esse processo. Estarmos dentro da igreja aqui e ter um culto na igreja, mas não ter um culto na casa. Eu não estou dizendo que culto, você precisa ter o culto no lar lá, mas se tiver, é bom. Mas tem uma presença, tem uma cultura cristã, tem um ambiente de paz. A religião não vai te levar onde Cristo quer te levar através das experiências. A religião, a estrutura, a igreja, ela é uma excelente ferramenta, mas a ferramenta só funciona na mão da pessoa certa. E nós precisamos entender que é este processo. Não adianta a gente ter um sucesso no culto hoje e ser um fracasso amanhã, na nossa vida, nas nossas decisões, naquilo que a gente precisa tomar agora de importante, de resoluções para a nossa vida. Ah não, eu vou na igreja hoje que eu preciso, eu vou na igreja hoje porque... Não, você precisa todos os dias viver essa experiência, nutrir essa experiência com Cristo, porque é dela que você vai extrair aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo que é possível extrair. Ninguém vai poder dar isso para você.
Isso faz parte da tua trajetória. Começa em você. Você quer um avivamento, você quer um fluir do Senhor na tua vida. João 7,38 diz: aquele que crer em mim, aquele que estiver em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Não vai surgir daqui, meu irmão. Você vai em alguns lugares que tem uns otários pregando aí que está falando isso. Não, vim aqui que eu tenho algo que ninguém tem. Eu sei algo desse. Faz isso, 7 semanas, faz isso. Meu irmão, faz o que você quiser. Tome aquilo que você quiser como verdade. Mas se nós não tivermos uma experiência verdadeira com Cristo, se isso não se tornar nossa verdade, daqui não pode fluir nada, porque começa em nós. Não é a religião, não é as práticas, não é a nossa responsabilidade cristã, é o quanto do Senhor nós temos, é uma profundidade num relacionamento, é uma intimidade que nós temos. Na verdade, a gente está, ai Senhor, eu quero mais do Senhor, Senhor, eu quero mais de Ti, Senhor. Você não precisa de mais do Senhor. Se o Senhor te der uma fagulha, a gente nem aguenta. Se Ele quiser nos prostrar, falar assim, eu vou dar só para Ele sentir o que eu tenho. Quantos homens de Deus foram de fato arrebatados, ficaram prostrados, por causa de um derramar da presença. Para você viver a produção daquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, a pergunta não é quanto do Senhor você tem, porque você tem o melhor dele, você tem Cristo, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra de Deus. Não é quanto você tem dele, é quanto ele tem de você, é o quanto você tem entregado, o quanto você tem se dedicado, o quanto você tem buscado, o quanto você tem nutrido um relacionamento com o Senhor. O quanto isso é verdade, não é só uma declaração semanal, uma declaração de confissão. Olha, o que você é? Eu sou crente. Nós precisamos viver um relacionamento genuíno, que sai daqui e cresce lá fora, se desenvolve lá fora, porque não dá para crescer e desenvolver aqui, meu irmão, porque você vem aqui 1, 2 vezes na semana, é lá. O desafio é lá. E nós muitas vezes não entendemos que esse processo que começa na nossa vida, a gente vem buscar aqui, a gente vem aprender aqui, vem crescer muita coisa aqui, ele precisa ter continuidade lá fora. E nós muitas vezes saímos lá fora e queremos fazer as coisas da nossa própria forma, no nosso próprio entendimento, do nosso próprio jeito. A igreja do Senhor, a igreja verdadeira do Senhor, a igreja que vai ser a portadora, a porta-bandeira de um grande avivamento, ela muitas vezes não está vivendo aquilo que deve viver. A gente olha alguns países. O meu irmão agora em fevereiro está indo para o Vietnã. Ele é missionário, está indo lá fazer um trabalho com a sua família. O Vietnã é um país perseguido, em que o evangelho ele não tem uma entrada aberta. E a gente muitas vezes acha que o evangelho, a vida cristã, ela está morrendo nesses lugares que os cristãos não têm liberdade. Aonde o cristão está morrendo, a igreja está morrendo. Na verdade não. A igreja morre no meio de gente como a gente, que não está morrendo, mas está vivendo para si mesmo, que não entendeu o processo, que não entendeu a caminhada, que não entendeu o que nós temos que fazer quando estamos aqui. Viver uma vida cristã que não tem nada a ver com religião, é com estilo de vida, que é um estilo de vida que nós temos que ter, que é voltado para o Senhor. Para viver esse avivamento que não é fruto da religião, meu irmão, uma segunda coisa importante para você nessa noite é que ele não é fruto da sua vontade. Porque senão, quando a tribulação viesse, quando a luta viesse, a gente fala assim: fruto, vem. Não é fruto do teu esforço, não é fruto da tua habilidade.
o fruto pós-tribulação é uma promessa de Deus para nós. Um avivamento para a vida de um cristão não é uma agenda, não é algo programado. Olha, tem avivamento vai ter um avivamento dia 19 de janeiro, é amanhã, gente, por favor, não durmam até tarde. Não, o avivamento não é assim. O avivamento não é temporal, o avivamento não é agendado, o avivamento é uma promessa de Deus cumprida. Aquilo que o Senhor tem para nós, através do teu Espírito, todos os frutos que Ele tem, toda a herança de Cristo Jesus para nós, já foi derramada na cruz do Calvário. Tudo que precisava se cumprir sobre as ferramentas, o dom, a unção, a capacidade, as portas, a presença, se cumpriu principalmente quando Atos capítulo 2 veio sobre a igreja. E depois que Atos veio, capítulo 2, o Espírito Santo é derramado. Nenhum outro texto diz que esse Espírito se foi. Isso está acessível. Não tem a ver com que eu quero avivamento, Senhor me dá avivamento, planejei um avivamento. Não, tudo que você precisa para viver um avivamento em Cristo Jesus já está garantido nele. Deus procura só corações entregues, só gente desejosa, só gente quebrantada, só gente prostrada a Ele, gente que entende que vem dEle. Jesus não está procurando. Você acha que Deus vai fazer um avivamento em você porque você é o crentão? Nossa, meu Deus, parabéns para você. Deus vai fazer um avivamento em você porque você é crente de 4 gerações, porque você lê a Bíblia 3 vezes no ano, de capa a capa. Não, é mediante a tua rendição, o anúncio do Senhor. Pensa num cara ruim de anúncio, era Jesus. Se fosse trabalhar com marketing, estava perdido. Olha o povo que ele está buscando: vinde a mim, estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Estava chamando o time dos santos. Pensa num povo cansado, pensa num trem que não vai. E ele está dizendo: olha, vem vocês, porque não importa como vocês vêm, importa é que venham. Quando a tribulação vem, meu irmão, não tente resolver na força do teu braço, não tente resolver da maneira que você acha inteligente, não tente procurar 7 passos. Olha, eu preciso aprender aqui, olha, tem 7 orações dos 7 mergulhos de Naamã para eu fazer nessa semana, minha vida vai mudar. Não, se entrega, porque não tem a ver com você, não tem a ver com a sua agenda. Quando nós entendemos esse processo no meio da tribulação, quando nós nos rendemos a Ele, a oração de Jesus nesse momento foi isso: Senhor, se der a minha vontade, me tira disso, mas se não for, eu estou me entregando para a tua vontade, faz do teu jeito, não do meu. E é isso que Ele faz. Ele dá força àquele que está fraco, Ele renova aquele que está cansado, Ele dá cura para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão loucos Ele revela a verdadeira sabedoria, para aqueles que acham que são nada Ele diz: eu sou tudo, vem em mim que vai dar certo. Não tem a ver com você, não tem a ver com os teus atos religiosos, não tem a ver com a tua capacidade, tem a ver com o seu discernimento de continuar crendo e avançando, independente daquilo que o teu redor está dizendo. A tribulação está ali, é o aperto, é sendo exprimido. O que você pode fazer? Na tua força nada. Você não pode fugir também, porque senão você não vive aquilo que Ele tem preparado para você. Então você precisa ser de verdade, e precisa se entregar de verdade, porque você precisa se entregar de verdade, porque não há avivamento gerado em Deus se houver reserva na nossa vida. Se a gente não entrega tudo, Deus não faz nada. Se a gente não coloca por completo a nossa vida
Não existem porões no nosso relacionamento com o Senhor. Nós precisamos fazer tudo, entregar tudo. O sucesso do povo de Deus, o sucesso de uma igreja, o sucesso de um crente, não está naquilo que recebeu do Senhor. A igreja de Corinto era a igreja que mais tinha dom, mas não dava nada. É o quanto você se entrega, é o quanto o Senhor tem de controle na tua vida, é o quanto a cartilha do Senhor, ela direciona a tua história. Não dá para colher frutos de Cristo aplicando cartilha de homens. Não adianta a gente viver enganado, querer resultados por caminhos alternativos. É tudo. As pessoas estão buscando em coaches, estão buscando em network, estão buscando em cursos, aquilo que só uma entrega genuína, verdadeira, produz na nossa vida. Se a gente não for governado pelos valores bíblicos, pelos princípios do Senhor, pela mão do Senhor, pelo Espírito do Senhor, a gente vai ser desgovernado pelas circunstâncias. Não tem meio termo, não tem balança dividida. O Senhor está dizendo: olha, não tem como você servir a dois senhores, não tem como você estar com o pé em duas canoas, esperar um resultado de Deus, mas correndo uma corrida humana na força do teu braço, querer que o Senhor toque algumas áreas da tua vida, mas tomar outras áreas para você e dizer: essas eu cuido, Senhor, deixa comigo. Obediência dividida é a mesma coisa que uma idolatria declarada. Se eu divido a minha obediência, eu já estou dizendo que Deus não tem tudo que eu tenho, não é o centro de tudo que sou, não governa sobre todas as coisas. E Deus, nesse aspecto, Ele é exclusivista. Ele diz: comigo é tudo, ou comigo é nada. Quer passar pelo processo de tribulação, meu irmão? Quer extrair o melhor do processo de tribulação? Quando vier uma tribulação na área financeira, não vai se arrebentar no banco, não. Não vai atrás dos parentes, não vai atrás dos agiotas. Vem primeiro para Jesus, entrega primeiro isso para Ele. Está com um problema no casamento, não sai pedindo conselho para qualquer Zé e Maria que se encontrar na rua. Não sai vomitando a sua vida, os seus problemas com qualquer pessoa. Entrega para Ele. O Senhor não pode ser o nosso último recurso. Se nós queremos viver a transformação que só Ele tem, o avivamento que só Ele traz, Ele precisa ser o início de tudo. E se a partir dEle Ele preparar outras pessoas, preparar uma situação, preparar uma porta, preparar um negócio, preparar alguma coisa financeira inteligente, não absurda, e daí você vive a partir daquilo das ferramentas que o Senhor coloca diante de nós. Mas o que nós fazemos na nossa vida é que muitas vezes a tribulação vem, nós queimamos todas as pontes ligadas ao Senhor, e quando a gente já não tem mais nada, a gente vem: Senhor, resolve, Senhor, me ajuda. E o Senhor pergunta: por que agora? E muitas vezes a misericórdia do Senhor ainda faz, mas em outros momentos a pedagogia do Senhor nos faz ter as consequências também das escolhas que tivemos. Fato é que a tribulação, ela produz algo em nós. Fato é que aquilo que nós estamos vivendo de dificuldades gera algumas inquietações em nós, mas nós precisamos entender qual é o processo. O apóstolo Paulo diz o processo: a tribulação, ela produz, ela não pode produzir. Ele não está dizendo, ele não está dizendo que a tribulação pode ser que aconteça. Olha, dessa tribulação, talvez, se for ano bissexto, se você for em Áries com ascendente em Sagitário, se hoje for quinta, e se você tiver um primo chamado Marcos,
Ele está dizendo: a tribulação ela produz, é causa e efeito. Com Cristo, tribulação gera avivamento, gera esperança, gera perseverança, gera experiência. E nós precisamos estar atentos para isso. Entender que vamos viver momentos difíceis, que vamos viver lutas, mas precisamos encarar isso com maturidade, encarar isso com verdade. Porque, meu irmão, o que acontece com a gente, e atire a primeira pedra com quem nunca aconteceu, só na cara não, para não estragar o velório. Mas quem de nós muitas vezes não chegamos, escutamos uma palavra de fé que nos motiva, que nos... será? E a gente balança, e a gente fica conjecturando, dizendo: tá bom, eu entendi o princípio, mas o meu problema é esse. É que o meu problema é uma coisa muito específica. O pecado da humanidade era uma coisa muito específica. O pecado da humanidade era algo impossível de ser resolvido. E se o Senhor já resolveu isso, o mesmo apóstolo Paulo vai nos dizer que se Deus, que não poupou o seu próprio filho por amor a nós, como ele não agiria em outras coisas? Se Deus resolveu o pior dos problemas, meu irmão, o que é esses boletos que brota todo dia na nossa gaveta? Se Deus resolveu o pior dos nossos problemas, o que são problemas de saúde? O que são problemas familiares? O que são problemas emocionais? Ele resolveu. E a gente está começando um ano, meu irmão, e com o ano tem muito desafio. Eu estou conversando com gente 18 de janeiro, meu irmão. Há alguns anos atrás, o crente começava a dar trabalho lá em fevereiro, começava a desanimar depois do carnaval. Eu já estou conversando com gente agora que já está desesperado, que já está preocupado, que está querendo dizer: esse ano é isso aí mesmo. E talvez seja você. Mas a pergunta é: se a gente tem tudo isso, se a gente vive essas pressões, mas tem essa palavra, se a gente vive essas lutas e talvez a gente esteja preocupado, desanimado, aflito, por que você não desistiu? Por que você está aqui hoje? Por que você não está com o pé para cima, pelo menos descansando essa carcaça? É porque com 1000 motivos para desistir, meu irmão, e a gente tem mais de 1000, a gente tem um para continuar, só um. E se eu puder parafrasear para você entender esse motivo, é aquilo que nós verbalizamos muitas vezes aqui, dizendo: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Você vai desistir. É por isso que você não desistiu. É por isso que a tribulação chegou e a tua mente está confusa. É por isso que a tribulação chegou e emocionalmente você está batido. É por isso que a tribulação chegou e você está preocupado, procurando na internet. O teu histórico do Google ali parece uma salada de fruta, de tanta coisa diferente que você está procurando. Mas tem uma coisa, e foi essa coisa que te trouxe aqui, que o Google não dá, que o coach não dá, que os livros não dão, mas é a única coisa que nós precisamos, é Jesus.
Se estivermos com Ele, as nossas tribulações, elas irão produzir aquilo que ela precisa produzir. Eu estou muito apóstolo Paulo hoje, estou Paulão hoje. Em Filipenses 1,16, o apóstolo Paulo diz: sabe por que eu avanço? Porque eu tenho por certo. Ele não diz: eu não acho, eu não penso, eu não parece viável. Ele está dizendo: eu tenho por certo, eu tenho uma certeza. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. Se Deus te pega para tirar do pior dos lugares, é porque Ele vai te conduzir para um lugar melhor. É porque Ele tem um propósito para você. A obra começou, meu irmão. A obra é boa e a obra é completa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra, a obra começou, ela é boa, Ele vai completar. A tribulação é agora. Olha a experiência aí de novo falando. Eu não posso falar sobre essa experiência que eu só vi, mas minha esposa teve um monte de filho, né? E pensa na bichinha que sofreu. Pensa numa luta. Você que é mãe, você sabe como é que é o negócio. Não tem alívio, não tem gravidez tranquila. Vai chegar uma hora que o chicote estrala. Vai chegar uma hora que você não dorme. Vai chegar uma hora que a criança está querendo rasgar você para sair. Mas pergunta para uma mãe se esse fruto não vale essa tribulação. Pergunta a uma mãe, fala assim: não valeu a pena, viu? Talvez a minha que me largou bem cedo, mas a maioria das mães, elas olham para o filho e falam assim: cara, foi há pouco, valeu a pena. Eu passei por isso, mas o fruto produzido, ele valeu todo esse momento difícil. Eu não preciso ser um desses profetas para profetizar algo na tua vida que a Bíblia diz, que a tua tribulação ela vai produzir algo que você não esperou, que você vai ter frutos de momentos que você achou que você seria espremido e ia terminar destruído, mas você ainda vai celebrar e vai degustar coisas que você não imaginou que degustaria. São processos que nós viveremos, mas o Deus que nós servimos é o Deus de cada um deles. O Deus é o Deus de todas as etapas, de todos os tempos. O que nós temos que fazer é permanecer nele. E nós vamos. Pode estar com tribulação hoje, meu irmão, mas ela vai produzir algo. E quando produzir, volte testemunhando. Ou melhor, já comece a testemunhar pela tribulação que você está vivendo. Porque é isso que o apóstolo Paulo está ensinando. Eu me glorio não no fruto da tribulação, eu já me glorio nela. A hora que você é crente, está em Jesus, está servindo ao Senhor, está íntimo de Deus, a tribulação chegou, vai ser top, vai ser bom. Pensa num começo de ano tribuloso meu, puxado, os 15 primeiros dias pareceu que foi 6 meses já, de tudo quanto é coisa. Hoje à tarde, enquanto os meros mortais estavam trabalhando, eu atendi os meus clientes pela manhã, que eu também trabalho, eu sou humano, e à tarde eu estava na piscina, falando: Deus, é para isso que eu nasci. Se a cada 15 primeiro dia eu tiver um dia desse, manda mais. E se amanhã ficar difícil, eu vou dizer: Senhor, se em 15 dias eu estava na piscina, daqui 15 dias eu vou estar no Nordeste. Eu sei que você entende a figurativa forma que eu quero ilustrar isso para você. Mas se glorie na tribulação. Você não nasceu para morrer no deserto.
Aqueles que morreram no deserto foi porque murmuraram no momento de tribulação e não enxergavam o fruto que isso produziria. Você não é esse, não será esse. E quando o tempo chegar, você vai dizer: é verdade, a tribulação continua produzindo aquilo que ela precisa produzir. Não seja vencido por aquilo que você escuta, seja movido por aquilo que você crê, e você vai experimentar coisas especiais em Jesus. Se coloque em pé, eu quero orar com você nessa noite.